tua misericórdia, bondade para conosco, Senhor. Senhor, mais uma vez, possa aceitar nossa vinda aqui e nós possamos te aceitar em nossos corações. E que as bênçãos do Senhor, mais uma vez, estejam sobre nós. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Pedimos, Senhor, também que o Senhor seja misericordioso com cada pessoa, com cada ser vivente, com cada pessoa que está passando por dificuldade, por aqueles, Senhor, que foram afetados e por esta chuva na cidade aqui que nós vivemos. Que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas que tiveram algum prejuízo. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. E agradecemos a Ti porque nós estamos bem, estamos tranquilos, mas assim pedindo misericórdia para os outros, ó Deus, pelas outras pessoas que estão em necessidade, em aperto. Nós devemos, ó Pai, nos lembrar dessas pessoas, porque não é bom passar por apertos e dificuldades. Porém, o Senhor é o Deus que tem as mãos que alcança a todos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor nos ajude mais uma vez, é o que nós te pedimos, enquanto estamos nos aproximando para te louvar. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Deus conceda graça para nós. Ele tem nos suprido, né, irmãos? Vamos cantar 203. 203 é Fá, é céu para mim. É céu pra mim. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, em terra ou mar, seja onde for, com meu Jesus, é céu pra mim longe é outrora o céu. Mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, em terra ou mar, seja onde for, com meu Jesus, é céu pra mim. Bem pouco importa eu morar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta boa, com Cristo ali é céu pra mim. Oh, aleluia, sim, é céu fluir, perdão aqui, em terra ou mar, seja onde for, com meu Jesus, é céu pra mim. Amém. Amém. Esse seguida, 204, é sol, abrigo perfeito. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Ele tem pois toda a proteção. Vivo confiante em seu poder.
Amém. 205. Fica conosco. É ré. Fica conosco. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. O viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Para um profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo, aleluia. Esse Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou. Partiu e deu, eles então o reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Atos, capítulo 16, verso 25. Atos 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido.
Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Amém. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Amém. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo eles dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos cantar 206. 206. Vamos louvar mais uma vez. Poder do sangue é sol. 206. Poder do sangue.
Amém. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Ao beijas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Queres por tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Mais uma vez, né? Nós estamos aqui pela graça. Amém. Graças a Deus. Nossa salvação está baseada nisso, né? Amém. Como o Berna disse, nada mais, nada menos do que no sangue do Senhor Jesus Cristo e a sua justiça. Amém. Nós temos que verificar nossa salvação diante de Deus Amém. todo o tempo, porque o inimigo não cansa. E nós também não devemos nos cansar. Amém. Ele não se cansa de tentar. Nós também não devemos nos cansar de lutar contra, de orar, de buscar Deus, lutar pela nossa salvação. Salvação que Ele já nos deu. Amém. Mas nós temos que lutar por ela. Lutar pela fé, batalhar por essa fé, que uma vez foi dada aos santos, e nunca desistir. Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Para os Filipenses, capítulo 2.
verso 5. Nós queremos ver a continuação da mensagem. Poderoso Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Graças a Deus. mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bendito Deus. Mais uma vez, não é só por acaso que nós estamos aqui, e também não é por força, Senhor, nem gemendo, mas é porque nós queremos realmente estar aqui. Amém. Nós realmente queremos estar aqui para ouvir Tua palavra. Glória a Deus. Glória. E nenhum de nós, Senhor, é capaz de si mesmo, de ter em si mesmo força para vencer. Porém, o Senhor prometeu estar conosco Amém. e nos dando a força que nós necessitamos. Amém. Por isso, Pai, agora, quando iremos ler, ouvir Tua palavra, fale aos nossos corações, Amém. através da leitura da Tua palavra, possamos estar atentos àquilo que o Senhor há de falar. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Nós ficamos aí na página 6, terminamos a página 6, mas eu quero pegar a última parte aí da página 6. Poderoso Deus desvelado perante nós. O Brana estava falando daquele. Nós vimos lá aquela metade do papel, as duas partes, que era aquele chinês lá da tinturaria, e ele rasgava aquele pedaço, dava para a pessoa, e a pessoa tinha que, quando vir buscar a sua roupa, ela tinha que trazer aquela parte, aquela metade, porque se não trouxesse, e aquela parte tinha que casar, tinha que combinar com aquele rasgão lá. Não podia personificar aquilo, né? Não tinha como. Então um ficava com uma parte, o outro ficava com a outra, e quando ele vinha buscar, aquilo tinha que casar, tinha que condizer, senão ele não levava. E era uma coisa segura, porque não tinha como personificar aquilo, o rasgão. Então ele trazia lá aquela metade, e o chinês pegava a outra e verificava, é daqui. Então, ele levava de novo. E aí o profeta diz assim: assim é hoje à noite, quando temos a outra parte do contrato. Amém. Amém. Então, Graças a Deus. Deus tem uma,
Nós temos a outra. Amém. Quando Deus rasgou seu filho em dois no Calvário, tomou o corpo para sacrifício. Por isso, o corpo, aquele corpo de Jesus Cristo, está lá em cima. Amém. Certo? Jesus que subiu lá no capítulo 1 de Atos, subiu, sentou no trono de intercessão. E é como sacrifício. Amém. Então aquele corpo está lá, sentado lá. Amém. E enviou o Espírito para nós. Está entendendo aí como que é as duas partes? Deus tomou o corpo para sacrifício e enviou o Espírito para nós, que uma vez viveu num homem, Jesus. Amém. Esse Espírito Santo que está na igreja é o mesmo que estava em Jesus. Amém. Viu? Esse Espírito Santo que está na igreja é o mesmo que estava em Jesus. Porque ele estava todo em Jesus. Amém. Certo? E a plenitude da divindade estava nele. Então quando o corpo subiu, aquela divindade se repartiu para vir para a igreja. Não é outro Espírito não, é o Espírito de Jesus Cristo. Amém. Então, o que é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O Espírito. Fala assim, Jesus está aqui, você pode dizer assim, não fisicamente, quem está é o Espírito Santo, mas é Jesus, Amém. Amém. na forma do Espírito Santo. A pessoa disser Jesus não está aqui, então está errado. Ele está na forma do Espírito Santo, porque Amém. é o mesmo Espírito que estava nele. Entende? Por essa razão, ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Ele diz assim, ó, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Amém. Aí, olha só, ele falando para os discípulos lá, o discípulo conhecia. Ele diz, mas vós o conheceis porque habita convosco. Ele estava ali e estará em vós. Amém. Entendeu? Vós o conheceis porque habita convosco, falando com os discípulos ali, e estará em vós, era o mesmo Espírito. Amém. Agora, se ele não fosse, como que ele viria? Né? Não poderia vir, ele estava nele ali. Vós o conheceis porque habita convosco. Então veja, está entre parênteses, irmão, dizer, esse mesmo Deus está em véu hoje à noite, Amém. Amém. na forma do Espírito Santo. Amém. Esses dois pedaços, olha, tem que condizer. Então você faz parte do contrato. Se o Espírito Santo está em você, você é parte do contrato. Casa. Deus fez isto para ser melhor conhecido pelo homem quando ele se fez homem. Né? Quando ele se fez homem. O profeta diz, eu estava lendo uma história faz alguns anos, e esta história dizia que um grande nobre rei, esqueci-me do nome dele agora, não pensei em falar dessa história, talvez tenha sido ficção, mas ela nos leva a um ponto que nos dá base para o que queremos dizer. Este rei, ele era um rei tão nobre e amava tanto seus súditos, que um dia, diante de seu guarda e das suas
dignidades reais, ele disse: hoje me verão pela última vez por muitos anos. E o seu guarda e seus nobres lhe disseram: bom rei, por que dizes isso? Vais para um país estrangeiro, em algum lugar, para tornar-se estrangeiro? Ele disse: não, vou ficar aqui mesmo. Bem, disse: vou sair entre os meus súditos, vou me tornar um camponês, vou cortar lenha com o lenhador, vou lavrar a terra com o trabalhador, vou podar as vinhas com os que podam as vinhas, vou ser um deles, com o fim de me familiarizar melhor com o que eles fazem. E eu os quero bem, e quero estar mais pessoalmente familiarizado com eles. Eles não me reconhecerão, no entanto, quero me familiarizar com eles deste modo. E na manhã seguinte, quando seus adjuntos, toda a sua gente o viu, ou os que estavam no palácio, tirar a sua coroa e colocá-la sobre a poltrona, o trono, e tirar o seu manto e vestir roupa de camponês e sair entre as pessoas comuns. Já pensou um rei fazendo isso? Deus fez isso. Amém. Amém. Agora, nessa pequena história, descobrimos então a respeito de Deus. Disseram para o rei, rei, nós queremos a ti, nós te queremos muito bem, nós queremos que permaneça sendo rei. Mas ele queria se tornar um deles, para conhecê-los melhor, para que eles o conhecessem melhor, o que ele realmente era. E isso mostraria para eles o que na realidade ele era. E foi isso que Deus fez. Amém. Ele transformou-se de Deus Jeová para tornar-se um de nós. Amém. Irmão, isso aqui é por isso que Paulo diz: grande é o mistério da piedade. É isso que muita gente não consegue ver. Sempre vai achar que Jesus é um e Deus é outro. A maioria das pessoas sempre vão achar isso, que Deus é um e Jesus é outro. Não vê que Jesus era Deus em carne humana. Nunca, para muito, a maior dificuldade que as pessoas têm, pode ser os trinitarianos, eles não conseguem entender isso. É difícil, eles não conseguem explicar a Trindade, eles mesmos estão confusos com a própria Trindade, que eles mesmos afirmam crer. É confusa a doutrina da Trindade. E não conseguem ver Deus em carne. Que para eles é uma coisa, para a maioria é uma coisa que não entra na cabeça. Como que um Deus eterno, que pode se tornar ali dentro de um pequeno homem, se tornar um homem. Esse é o mistério da piedade. E 1 Timóteo 3,16. Ele transformou-se de Deus, Jeová,
para tornar-se um de nós. Olha, essa mensagenzinha aí que eu entreguei, um subsinal, tem um parágrafo interessante. O grande Deus cancelou a si mesmo de Deus. Cancelou. Eu vou ser homem. Foi o que Paulo disse aqui, verso 8: e achado na forma de homem. Deus achado na forma de homem. Amém. O profeta diz: ele poderia ter escolhido descer à terra um homem. Ele poderia ter escolhido já vir para a terra uma escada gloriosa descer, com um exército de anjos cantando, e ele, o Deus, descer ali. Mas não, ele escolheu vir em um bebê. Ele escolheu vir em uma criancinha chorando. Puá, puá, puá. Quem era aquele? Jeová. Amém. E a irmã Brenda disse o super sinal, que é muito mais do que um sinal, e que todo mundo não viu, a maioria não viu, até hoje não vê, nunca vão com a mente própria entender, é que como que Deus pode se tornar uma criancinha. Boa, boa. E aí o profeta diz lá, ele poderia vir como um Deus, ele poderia vir como um homem, ele poderia ter vindo de uma maneira que todo mundo visse, mas não, ele veio como uma criança chorando. Amém. E aí Isaías diz: esse é um sinal eterno. Amém. Por isso que é chamado um super sinal. Ele disse: eu vos darei um sinal. Mas quem foi que viu aquele sinal? Era pequeno demais, um meninozinho, chorando. Era Jeová. Era Deus. Então, ele transformou-se de Deus, Jeová, para tornar-se um de nós. Para quê? Para que sofresse, sentisse o sabor da morte. Deus não sabe, Deus, irmão, lá como Deus, Jeová, nunca sabia o que é dor, o que é sofrimento, o que é necessidade. Deus não sabia. Então ele disse: eu vou descer e eu vou me tornar como eles. Eu vou me achar na forma de homem, para que eu possa saber o que é um sofrimento, sentir o sabor da morte, conhecer como era o aguilhão da morte e tomasse a pena da morte sobre si. Ele deixou de lado a sua coroa e o seu manto e tornou-se um de nós. Amém. Amém. E meus irmãos, ele lavou pés com o humilde Jeová. Ele habitou nas tendas com os pobres. Ele dormiu na mata e nas ruas com os desprivilegiados. Ele se tornou um de nós. Quem? Deus. Amém. Para que nos entendesse melhor e para que nós o entendêssemos melhor. Amém. Amém. Veja, a compreensão mútua, não é? Agora acho que disso, vemos que ele, ao mudar-se, o que ele fez, se você notar, ele veio em nome de 3 filhos. Isso aqui nós conhecemos já de lá do tempo, né? Ele veio em nome de 3 filhos. Ele veio no nome do Filho do Homem e no Filho de Deus, no Filho de Davi.
Ele veio como filho do homem. Agora em Ezequiel 2, verso 3, Jeová, ele mesmo chamou Ezequiel, o profeta, de filho do homem. Filho do homem significa um profeta. Ele teve que vir dessa maneira para cumprir Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. As pessoas hoje, para dizer que não tem profeta para hoje em dia, dizem assim: a lei, usa aquele versículo lá, a lei e os profetas duraram até João, então acabou-se. Então ele vai ter que dizer para mim que Jesus não era profeta, porque a Bíblia diz que ele era profeta. Moisés disse que ele era profeta. A samaritana disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Amém. E em Atos tem outros. E como que durou até João? Existe uma tradução mais antiga da Bíblia que essa escritura não está assim, durou, está profetizou. Às vezes é porque vai no pé da letra e fica amarrado ali. Mas uma tradução mais antiga da palavra não diz assim: a lei e os profetas duraram até João, diz profetizaram até João. Porque se você olhar, não pode ter durado só até João. Porque quantos profetas não vieram depois? Vai dizer para mim que Paulo não era um profeta? Não é para mim não, dizer para a Bíblia que Paulo não era um profeta? Ele, lógico que era um profeta. E Jesus disse em São Mateus 23, ele disse assim: eu vos envio profetas. Amém. Jesus mesmo dizendo: Amém. eu vos envio profetas. Amém. Então eles usam essa escritura de Lucas lá, dizendo que não tem profeta, durou a lei e o profeta até João. Mas sendo que o próprio Jesus era um profeta. Amém. Veja, Deuteronômio 18, 15, disse Moisés dizendo: o Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. Ele nunca chamou-se de filho de Deus, Jesus, né? Ele se referiu a si mesmo como filho do homem. Isso nós lemos nos evangelhos. Jesus se refere ao filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Porque ele tinha que vir conforme a escritura. Amém. Está vendo? Ele tinha que fazer esses dois pedaços do papel rasgado, olha. Amém. Qual dois pedaços? A profecia do Antigo Testamento e seu próprio caráter serem exatamente a mesma coisa. Amém. Por isso ele veio como o filho do homem. Era profeta, veio nesta forma. Então vemos depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que ele veio no dia de Pentecostes como filho de Deus. Amém. Amém. Filho de Deus, olha. O Espírito na forma, o Espírito Santo. O que ele estava fazendo? Estava mudando-se, dando-se a conhecer ao seu povo de forma diferente. Mas era o mesmo Deus. Amém. Como o Espírito Santo, que é Deus, ele veio tratar através das eras da igreja como Filho de Deus, o Espírito Santo. Amém. Você vai ler Apocalipse, lá no capítulo 1, falando das eras, vai dizer assim: isso diz o Filho de Deus. Nas eras da igreja, sempre vai dizer assim: isso diz o Filho de Deus. Durante as eras da igreja. Nunca você vai encontrar lá nas eras da igreja falar o Filho do homem.
Sempre o Filho de Deus, que era quem? O Espírito Santo foi o Filho de Deus durante as eras da igreja. Deus, ele havia se manifestado ali a primeira vez como Filho do homem, ele diz, quando ele estava em carne, Filho do homem, o Filho do homem. Nas eras da igreja, Filho de Deus, Espírito Santo. Mas no milênio ele vem como Filho de Davi. Amém. Veja, porque assim, por que ele teve esses títulos? Tem um significado para isso. Filho do homem, profeta. Filho de Deus, Espírito Santo nas eras da igreja. Filho de Davi, sentado no trono no milênio, né? Mas no milênio ele vem como filho de Davi para sentar-se no trono de Davi, rei. Era para ele tomar o trono de Davi. Ele está no trono do Pai agora. Amém. Veja, o trono que ele está sentado agora é do Pai. Ele diz que ele venceu e se assentou com seu Pai no seu trono. Presta atenção nessa afirmação. Eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí se você for fazer duas pessoas ali, vai ter duas pessoas sentadas numa cadeira só. Você acha que é assim? Eu me assentei com meu Pai no seu trono. Com meu Pai no seu trono. Então, ele agora está sentado no trono do Pai. Amém. Agora, se ele e o Pai são duas pessoas diferentes, então tem duas pessoas sentadas numa cadeira só. Você vê como é? Não é assim? Veja aqui, ó. Ele está no trono do Pai agora. Então ele disse, presta atenção, ó. Quem vencer sentará comigo no meu trono. Ele deixará o trono do Pai para sentar-se no seu trono um dia. Amém. Amém. E aí, quem é que vai sentar com ele? Quem vencer. Amém. Irmãos, presta atenção nisso, isso é muito importante para nós conhecer isso aqui. Isso nos ajuda a compreender mais. Então veja, voltando aqui, ó, ele está no trono do Pai agora, porque ele venceu, o corpo foi lá em cima, e ele está lá, naquele trono, intercedendo, é o que ele está fazendo agora, intercedendo por cada um de nós. É por isso que a Bíblia diz, não há nenhum intercessor, nenhum outro, entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. É o único intercessor, porque ele está lá no trono da intercessão, no trono do Pai, intercedendo. Mas quando ele deixar aquele trono, ele se assentará no seu próprio trono. Amém. Amém. Aí já não é mais para interceder, é para reinar. Amém. Entendeu? Repetindo, ele está sentado no trono do Pai, intercedendo. Porém, ele um dia se assentará no seu próprio trono para reinar. Amém. Amém. Então ele diz assim, ó. Então ele diz, quem vencer, sentará comigo no meu trono. Aí já ele não está falando do trono do Pai, o meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Esse trono é domínio, é só para vencedor.
João Branham diz: ninguém que não haja vencido vai sentar naquele trono. É trono de vencedor. Assim que no milênio ele será filho de Davi. O que é isso? O mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando a sua, aí o profeta fala a sua máscara. Eu sou para minha esposa marido. Você notou que a mulher sirofenícia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, nem chegou a incomodá-lo nem um pouco. Ela não tinha direito de chamá-lo disso. Sabe por quê? Ela era gentia. Isso aqui é interessante. Ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Por quê, irmão? Você sabe por quê? Porque filho de Davi é para os judeus. Filho de Davi é para os judeus. Filho de Davi é ele sentado no trono, reinando sobre as 12 tribos. É judeus. Para aquela mulher gentia gritando filho de Davi, ele não era filho de Davi para ela. Entendendo? É por essa razão que muitas orações por aí não são ouvidas. Pede errado. Se aproxima de Deus errado. Ele não atendeu aquela mulher gritando filho de Davi. Ele não era filho de Davi para ela. Você sabe por que ele parou para Bartimeu? Porque para ele era filho de Davi. Porque ele gritou do mesmo jeito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aí para ele sim, ele era filho de Davi. Porque Bartimeu era um judeu. Mas a sirofenícia lá não era. E ela chamou-a, nem chegou a incomodá-lo nem um pouco. Ela não tinha direito de chamá-lo disso. Ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Ele é o filho de Davi para o judeu. Agora ele veio, mas quando ela o chamou de Senhor, ele era o Senhor dela. Amém. Amém. Então ela conseguiu o que pedia. Ele apenas estava mudando-se. Você vai ver aqui, percebendo aí como que Deus se manifesta, irmão. Ele usa dos seus atributos, dos seus ofícios, e as coisas têm que ser colocadas no lugar. Por isso que muitas coisas não são resolvidas. Deus não sai fora. Deus não sai. Não importa o quanto aquela mulher chamasse ele de filho de Davi. Mas na hora que ela disse Senhor, aí sim, ele era Senhor para ela, né? Ele estava mudando-se. Veja como ele se manifesta. Agora em minha casa, olha só, isso aqui é interessante também. Em minha casa eu sou 3 pessoas diferentes. Presta atenção. Em minha casa eu sou 3 pessoas diferentes. Em minha casa, a minha esposa tem direito sobre mim como marido. A minha filha, aí, ela não tem direito sobre mim como marido. Está entendendo? Sou pai dela. A pessoa, minha filha me chamar de meu marido, meu esposo, não está fora de lugar? Não está? E tratar a Núbia como a minha filha, ela não é. Então ela não tem direito sobre mim como pai, ela tem direito sobre mim como marido. Minha filha tem direito sobre mim como pai, não como marido. Agora eu sou quantas pessoas? Uma. Só sou uma. E você está vendo como Deus trabalha em seus ofícios, mas é o mesmo o tempo todo. Amém. Não existe forma mais simples de conhecer Deus do que essa, meus irmãos.
como que ele se manifesta, como que ele trabalha, como que ele projetou ser conhecido por nós. Não pode, não tem como conhecer Deus. Então está perdido, porque Jesus disse: se você não souber quem eu sou, morrerei em vossos pecados. Não é? Eu ouvi muito essa frase: não tem como conhecer Deus. Então está lascado, porque Jesus disse: se não souber quem eu sou, disse: se não souberes quem eu sou, morrerei em vossos pecados. Você tem que saber quem é Jesus. Amém. Amém. E o profeta pregou a mensagem: quem é Jesus? Amém. Jesus, vou repetir, ele disse: se não souberes quem eu sou. Por que que aqueles lá pereceram? Porque não conheceram quem ele era. Vê a importância de saber quem é Jesus? Aí, como o Branco disse, muitos fazem dele um filósofo, ou fazem dele um profeta apenas, ou fazem dele um homem que andou fazendo o bem, outros fazem dele um filho de Deus, outros fazem dele uma segunda pessoa. Porque quando as pessoas se referem a Jesus como filho de Deus, ela se refere a ele como um ser separado. Aí cai na dualidade da heresia, da dualidade. Essa sim é uma heresia. Veja. Então o Mobrão diz: na minha casa, a minha esposa tem direito sobre mim como marido. A minha filha aí, ela não tem direito sobre mim como marido. Sou o pai dela. Aí ele fala: e meu netinho aí, o neto, sou avô dele. Por isso, ele não tem direito de me chamar de pai. Não sou o pai dele. O meu filho é pai dele. Sou avô dele. Mas mesmo assim, sou o mesmo homem. Amém. Amém. E Deus, o que ele faz? Ele apenas muda-se para tornar-se para essa geração, para dar-se a conhecer a este povo. E é isso que estamos aqui para descobrir hoje à noite. De que maneira é para Deus dar-se a conhecer a esse povo e nesse tempo? Amém. Ele muda a sua máscara. Ele muda a sua representação, mas ele não muda a sua disposição. Amém. Ele não muda a sua natureza. Amém. Amém. É isso aqui que nós precisamos. Quando fala assim: ai, Deus muda. Não em sua natureza, não em ser o que ele é. Aí vai lá para Malaquias 3:6, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Amém. Então, qual é o mudar ali? É em sua natureza, é em ser o que ele é em seus caminhos, ele é imutável. Amém. Porém, em manifestações, olha, irmão, ele mudou-se tantas vezes em manifestações através dos tempos até aqui. Você lê lá Hebreus 1 para você ver. Deus antigamente de muitas, como é que é? Maneiras. Deus antigamente de várias maneiras. Falou aos pais pelos profetas. Era Deus, o mesmo Deus em várias maneiras se manifestando. Amém. Por isso vê, Deus sobre nós. É uma manifestação de Deus. Depois foi o quê? Deus conosco. Emmanuel. Era outro? Não, era só outra forma de se manifestar. Depois é Deus em nós.
Amém. É outro? Não, é apenas outra manifestação do mesmo Deus. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Amém. Não é três deuses. Então as pessoas vão entender assim: Deus sobre nós era um. Então quando cumpriu aquilo, ele sentou num trono, enviou o outro. Vai lá, agora é a tua vez de ser com eles. Aí o Mambrano diz: aí vai lá, e Jesus veio, era outro, segunda pessoa de Deus. Porque os trinitarianos eles não creem em três deuses, eles creem em um Deus, eles dizem. Não, pergunta para ele: você crê em três deuses? Não, nós cremos em um Deus só. Porém que ele é Deus igualmente em três pessoas. Não é confuso isso? É um Deus em três pessoas distintas igualmente. Você fala assim: você crê em três deuses? Não, Deus me livre, quem crê em um Deus só, mas porém um Deus em três pessoas igualmente. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo. Veja a confusão. Então, se isso aí não fizer três seres, três deuses, porque um aqui é onipotente, o outro também é onipotente, a outra pessoa já é dois. Então faz dois deuses. Não, mas é um Deus só. Não tem como ser um Deus só dessa forma. Três pessoas constituem três personalidades. Ou então a linguagem perdeu o sentido total. Três pessoas constituem três personalidades. Que para eles é três pessoas, mas um Deus. Não, irmão, você está enganado. É um Deus não em três pessoas, mas em três manifestações diferentes, mas do mesmo Deus. Você vai ver, se manifestou no Velho Testamento. Como foi que Deus se manifestou lá? Ó, uma coisa é você olhar para Deus no Velho Testamento. Quando tu chega no Novo, tu vai ter que ver como ele se manifestou agora. Só as várias maneiras do Velho Testamento. Tu vai encontrar muitas. Do mesmo Deus. Quando chega no Novo Testamento também. Porque olha, o que Deus veio fazendo? Ele veio só se aproximando o tempo todo mais de nós. Amém. Está entendendo? O propósito de Deus era cada vez mais se aproximar de nós. Não vai pensar que é você que está se aproximando de Deus, não. É Deus que te busca. O profeta diz: como Adão caiu, quem foi que buscou Deus? Adão buscou? Adão não buscou Deus, não. Pecou e se escondeu. Quem foi que foi atrás do Adão? Deus. Adão, onde é que tu está, Adão? Ele está escondido. Agora pensa aí, se Deus é eterno, onisciente, conhecedor de tudo, como que o homem pode se esconder? E Deus perguntando por ele: Adão, onde está? Deus não sabia onde é que ele estava? E por que ele estava procurando? Adão, pelo jardim. Adão, onde tu está? Existe uma coisa que separa o homem de Deus. E isso é o pecado. O pecado é como uma cortina negra. O profeta diz isso na mensagem A Crueldade do Pecado, que quando aquilo aconteceu foi como se um véu negro baixasse. Um véu negro. Aquilo oculta. O pecado separa as pessoas de Deus. Por isso que é morte. E como o homem estava separado de Deus por causa do pecado, Deus teve que traçar um plano para se aproximar do homem
cada vez mais. Amém. Então veio lá, sacrifício de touros e bodes, de vacas, novilhos, o sangue, que era aquilo, era Deus vindo, teve contato com o homem, era Deus sobre o homem ali nos sacrifícios, que eram sombras. Mas quando Jesus veio e se encarnou em Jesus Cristo, aí ele estava mais perto. Era Deus se tornando mais perto agora, que não estava mais só sobre os sacrifícios, mas porém estava em um corpo de carne. Amém. Oh, meus irmãos, isso é o grande mistério da piedade. É Deus habitando em um corpo de carne. Amém. Eu não sei como é que as pessoas falam de encarnação do Verbo e não entendem isso. O Verbo se fez carne. Amém. Quem era o Verbo? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez. O que é se fazer? Se tornar. Se tornou carne, pegou a carne e desceu nela para essa terra. Era Deus conosco, mais perto de nós. Amém. Podendo agora ser tocado. Mas ele queria mais perto ainda. Então agora ele quer mais, como o meu irmão está falando aqui, ó. Em minha casa tenho 3. São 3 pessoas diferentes. Então veja aqui, ó. E Deus, o que Ele faz, Ele apenas muda-se para tornar-se para essa geração, para dar-se a conhecer a esse povo. E é isso que estamos aqui para descobrir hoje à noite. De que maneira é para Deus dar-se a conhecer a este povo. Nesse tempo, Ele muda a sua máscara, Ele muda a sua representação, mas Ele não muda a sua disposição. Ele não muda a sua natureza, Ele apenas muda a sua máscara de um para o outro. Ele faz isso para revelar-se mais claramente às pessoas, que eles saibam quem Ele é e o que Ele é. Amém. Em Hebreus 1, lembro, Deus, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, pelo seu Filho Jesus. Agora, os profetas, Jesus disse, quando ele estava aqui na terra, que eram deuses. Chamais de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e as escrituras não podem ser anuladas. Ele disse, como podeis condená-lo então, quando ele é o Filho de Deus? Está vendo? A palavra de Deus é atribuída a cada era o que é para ela ser. E Jesus foi o cumprimento de todas as profecias. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Isso estava nele. Amém. Era ele quem estava em José. Era ele quem estava em Elias. Era ele quem estava em Moisés. Era ele quem estava em Davi, um rei rejeitado. Seu próprio povo o havia rejeitado como rei. E ao sair ele do pátio, um pequeno indivíduo aflito, rastejando, se não gostava do governo dele, do sistema dele, cuspiu nele. E o guarda puxou a espada, disse, deixarei eu sobre ele essa cabeça de cão, cuspindo em meu rei. Aquele Mefibosete, né? Era aquele aleijado lá. E Davi, talvez não dando conta do que fazia naquela hora, mas ele era ungido. E disse, deixai-o. Deus lhe disse para fazer isso. E subiu no monte, chorou sobre Jerusalém, um rei rejeitado. Você notou que daí a algumas centenas de anos, o filho de Davi, que cuspiram nele nas ruas, estavam no monte, a mesma montanha, olhando sobre Jerusalém, um rei rejeitado, e clamou, Jerusalém, quantas vezes quis eu cobrir-te como a galinha aos seus pintainhos, mas não quiseste. Ele nunca mudou a sua natureza.
Porque Hebreus 13:8 disse: Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Deus se fez carne com o fim de morrer para nos redimir do pecado. É por isso que Ele se transformou para ser um homem. Tomou a forma de homem. Vemos em São João 12:20 que os gregos tinham ouvido falar dele. Agora ninguém pode chegar a ouvir dele a menos que seu coração queime para vê-lo. Como Jó e os profetas de antigamente, todos eles queriam vê-lo. Assim que estes gregos vieram vê-lo, chegaram a Filipe, o qual era de Betesda, e disseram: Senhor, queríamos ver Jesus. Os gregos queriam vê-lo, mas não puderam vê-lo porque ele estava no templo da sua humanidade. Olha, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Amém. Quem é que estava reconciliando o mundo consigo mesmo? Era Deus. Agora vemos que nisso esses gregos não podiam vê-lo. E note as próprias palavras que Jesus expressou-lhes, pois depois ele disse: se um grão de trigo não cair por terra e morrer, fica ele só. Em outras palavras, nunca poderiam vê-lo na mudança, na máscara em que ele estava então, porque ele estava velado em carne humana. Mas quando esse grão de trigo caísse na terra, e então ele produziria todas as raças, ele foi enviado aos judeus, claro, naquela época. Mas este grão de trigo devia cair. Velou Deus em carne humana, escondido dos incrédulos, mas sendo revelado aos crentes. Amém. Em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Você já pensou nisso? É um mistério, é uma coisa grandiosa. O Verbo se tornou carne. A palavra se fez carne. Isso é o que está dito aqui, né? O Verbo, a palavra, se fez carne. Amém. Já pensou nisso? Palavra se tornou carne. Vou olhar para Jesus assim, ali era a palavra materializada. Amém. Feita carne. Amém. A palavra viva, sendo tocada. Foi o que João disse. Parece que aqui na primeira carta ele diz assim: a palavra de Deus foi manifestada e nós a vimos, nossas mãos tocaram. Olha aqui, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos falar, né, desse Deus invisível, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, ó, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Interessante, né? Ele sabe, nossas mãos tocaram. Eu vou falar uma palavra aqui, você pode tocar nessa palavra? Você não pode, né? Mas a palavra de Deus foi feita carne, ela pode ser tocada. Amém. E João disse: nossas mãos tocaram, olha, a primeira carta de João, capítulo 1. Tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos. Amém. O Deus invisível foi visto. Amém. Oh, rapaz. E nós a vimos, a palavra feita carne, a vida, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava, olha, com o Pai e nos foi manifestada. Isso aqui é grande. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você já pensou nesse versículo?
se fez carne e habitou entre nós. O que é estar entre nós? Pessoal, entre nós está aqui irmã Joana, entre nós está aqui irmã Manu, entre nós está aqui irmão Roberto, entre nós está aqui a irmã Tati, entre nós. Em Apocalipse 1 diz ele andava entre os castiçais de ouro, passeando entre os castiçais. Então se fez carne, habitou entre nós. Amém. E vimos. Viu? Isso aqui é bom, rapaz. E vimos a ele. Olha, o unigênito do Pai cheio de graça. Amém. E estou encerrando aqui, mais 10 minutos na encerro. Agora, no princípio era o verbo. Uma palavra é o pensamento expressado. Aí o Roberto não vai aprofundar mais. No princípio ele nem mesmo era Deus. Agora a nossa palavra inglesa hoje, Deus, significa um objeto de adoração. Porque a pessoa pode adorar qualquer coisa. É um objeto de adoração. Pode adorar até esse púlpito aqui, ó. Madeira. Adora esse microfone. Se eu pegar esse microfone, eu vou adorar esse microfone. Vou me render aí, vou me prostrar aí. Pois faz. Pessoas adoram o Diego, adoram a moda, adoram. Eu adoro fulano. É melhor adorar a Deus. Amém. Eu adoro essa roupa. Eu adoro essa casa. Eu adoro isso. Irmão, você está sabendo o que você está dizendo? Adorar. Você pode dizer assim, eu gosto dessa roupa, eu gosto dessa casa, gosto disso, daquilo, eu gosto, não seria mais correto? Não é? Pode dizer até assim, eu amo essa roupa, eu amo essa casa, eu amo isso, mas adorar, irmão. Eu adoro aquela atriz. Pois é. Eu adoro fulano. Fulano para mim é uma deusa, né? É um Deus que você adora. Qualquer coisa é um objeto de adoração. Agora nós sabemos que a adoração só se deve dar a quem? A Deus. Jesus disse para o diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Amém. Amém. É isso? Adoração. Veja, a palavra inglesa hoje, Deus, com D minúsculo, significa um objeto de adoração. Como é confuso para a mente, pode-se fazer uma pessoa um Deus, não é? E muita gente idólatra por aí não sabe que é idólatra. Eu vou dizer mais, as pessoas são idólatras porque elas não sabem nem procuram saber ou procuram adorar o único Deus. Quantos irmãos nesse último dia têm se feito idólatras? Idolatrando igreja, idolatrando homem, idolatrando isso, idolatrando aquilo. São idólatras e não sabem. Porque existe aquela idolatria expressada aí, viva, né?
mostrada e a idolatria oculta. Aquela que você vê, essa daí não engana ninguém, mas aquela idolatria oculta que a pessoa tem em si mesma. Vamos tirar de nós todo tipo de coisa a esse respeito. Amém. Amém. Vamos fazer assim, a adoração que nós temos que dar é só a Deus. Amém. Só a Deus, só a Deus. Vamos aprender a adorar a Deus somente. Amém. Prestar culto só a Deus, reverência a Deus, honra a Deus, louvor a Deus. Amém. Honra a Deus. Amém. Mas como diz, tudo hoje virou um Deus. E as pessoas não sabem que aquilo é um Deus para eles. Ele não acha não que é Deus não. Sabia? Não estão achando que aquilo lá é Deus para eles. Não, meu Deus é o Deus, mas elas não estão adorando outra coisa. Adorando outra coisa e dizendo que estou adorando a Deus. Ou deixa eu dizer, a Bíblia diz assim, ó, Deus não reparte sua glória com ninguém. Amém. Sabia? Deus não reparte a sua glória com ninguém. Tudo que o Satanás sempre quis foi adoração. E as pessoas, uns adoram diretamente e as outras, a maioria. Ele não está se importando de que forma é, não, irmão. Você está pensando que ele está se importando. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Para Deus ele tem uma exigência. Para Deus existe somente uma forma de adoração. Uma. Que eu sei da Bíblia é só essa. Para Deus é só uma forma de adoração. Em espírito e em verdade. Amém. Amém. Essa é a única forma de adoração. Segundo o que esta Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Deus está procurando pessoas que o adorem de verdade. Amém. Em espírito e em verdade. Amém. Agora, para a adoração do diabo, irmãos, existe milhares de maneiras, de formas diferentes, direta e indiretamente. Que ele não está se importando, desde que aquilo chegue para ele de alguma maneira. Entende o que eu estou dizendo? Desde que a adoração chegue para ele de alguma maneira, ele não está se importando como é que vai ser. Através disso, daquilo outro. E a maioria das pessoas indiretamente adoram Satanás sem saber. É verdade. Ele construiu um reino aqui na terra. Ele está no seu Éden. Satanás é o chefe, é o Deus desta era maligna. É o que a Bíblia diz. Leia 2 Coríntios capítulo 4. O Deus deste século. Quem é o Deus desse século? A Bíblia diz que Ele é o Deus desse século. É a Bíblia que diz. O Deus deste século cegou os entendimentos. Você presta atenção que hoje em dia a coisa mais difícil de ter é se encontrar um entendimento. Alguém que tem um entendimento de Deus, das Escrituras. Estão tudo bagunçados, entendimentos cegos. Porque o Deus deste século cegou os entendimentos. Mas também o Deus nosso, Ele abre o entendimento. Amém. Amém? Ele
Amém. Amém. Isso foi bom. Obrigado, Jesus. Amém. Foi bom, mamãe? Amém. Se o Deus deste século está secando os entendimentos, o nosso Deus está abrindo o nosso. Amém. Abrindo! Amém. Para compreender as Escrituras. Amém. Mas a Bíblia diz: o Deus deste século chegou aos entendimentos dos incrédulos. Os incrédulos que você pensa que está falando aqui, quem é? Não é um bebê que estão por aí, não. Porque muitas vezes eles creem mais do que certos religiosos. Tem um camarada no bar bem assim que às vezes está crendo muito mais do que um religioso que está lá que não crê de jeito nenhum nas coisas de Deus. Ele diz que é religioso. Eu disse: irmão, mas isso é estranho. Você está dizendo que aquela pessoa lá do mundo crê mais que aquele que está na igreja. Eu provo isso pela Bíblia. É verdade. Quer que eu prove? Eu posso ir em vários lugares na Bíblia para mostrar para você que nos dias de Jesus, prostitutas, homens de rua, criam mais nele do que os religiosos. É verdade. Ou você acha que a samaritana, a mulher que é prostituta, que tinha vivido com 5 maridos e roubado o outro de outra, não cria mais de Deus do que aqueles homens que estavam lá no cinema, na sinagoga, hein? Porque Jesus falou diante deles, manifestou o sinal diante deles, fez maravilha diante deles. O que eles disseram que ele era? Beelzebub, um demônio. No dia que pela primeira vez ele manifestou aquilo diante da samaritana, o que foi que ela disse? Eu vejo que tu és um profeta. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá certo? Amém. Quer outro? Ou esse já basta? Meu Deus do céu, já deu a mulherzinha muito aqui. Cegou os entendimentos dos incrédulos. O que é um incrédulo? É um que não crê. É um que não crê. Aí o irmão Brana pregou 3 classes de crente. E você sabe qual é uma delas? Das 3? Uma delas é incrédulo. O crente incrédulo. Como é que pode isso? Crente incrédulo. Mas é verdade. Um é o crente manufaturado. Esse é o mais perigoso. Porque a pessoa acha que ele é dele. O incrédulo, ele logo aquilo ele manifesta: eu não creio nisso, eu não creio nisso, eu não creio nisso. Pois é, você já está dizendo que você é um incrédulo. Mas o verdadeiro, quando ele sabe que aquilo é a palavra de Deus, ele diz: amém. Amém. Me ajuda, Amém. Senhor. Mas o Deus desse século, o objetivo dele, irmão, foi ser adorado. Desde quando ele estava lá em cima, no céu. Desde quando Lúcifer estava no céu, ele ainda estava no céu, o objetivo dele, o desejo dele era ser adorado. É só ler Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Você vai ver que assim, ele tinha o desejo no seu coração, dizer assim: eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Mas Deus viu aquilo e disse: não, o único adorado aqui sou eu. Amém. Vai-te embora! E expulsou ele lá de cima. Amém. E quando ele chegou aqui na terra, ele disse: agora eu vou começar a construir meu reino aqui. E ele usou sempre a mesma tática, o engano. Ele enganou os anjos lá em cima. Quando foi expulso de lá,
Ele usou a mesma tática aqui, engano. Enganou Eva. Para saber que para uma pessoa cair, ela precisa primeiro ser enganada. Um homem, primeiro, para ele pegar aquela jovenzinha, primeiro ele tem que enganar ela. Ele tem que ter uma lábia muito boa para fazer ela cair. Porque senão, ela não vai na conversa de qualquer um. Mas tem uns camaradas que tem umas conversas bonitas. E as bichinhas, velho, inocentes, acham que eles querem alguma coisa boa com elas, entram na vereda daquele camarada espertalhão, mas o objetivo dele é outro. Conversa bonita igual Satanás ninguém tem. É verdade. É verdade. Porque para enganar. Aí quando eu vi um pregador dizendo, depois você vai voltar para casa de sua mãe, só bagaço, como uma laranja chupada, e às vezes com um filhozinho para a mamãe. E o camarada lá, tinha a conversona bonita, quer saber mais que você. É verdade. Ele só quer te derrubar, te enganar e te ver no prejuízo. O diabo fez isso com ela. Enganou com o propósito de derrubar para injetar ali uma semente para ele começar o seu reino aqui na terra. Porque ele, como espírito, ele não poderia construir o seu reino aqui na terra. Então ele precisava de matéria, ele precisava de corpo, ele precisava de alguém. Entendeu isso? Ele é um espírito também que não pode ser visto. É um demônio. Mas ele precisava de uma matéria, de algo, mas ele não podia criar, porque ele não pode criar como Deus. Então ele teve que entrar na criação. Ele teve que achar uma brecha para entrar na criação. Quem não vê a semente da serpente é realmente um cego. É verdade. Achar que foi uma fruta. Antigamente eles diziam que era maçã. Eles não acharam na Bíblia, agora hoje eles não dizem mais que é maçã. Prestou atenção que eles não dizem mais que é maçã? Porque eles sabem que não tem maçã ali. Então, que fruto é? Eles não têm explicação e não creem na palavra de um profeta. E creem em suas ideias. Não, era uma árvore mesmo, tinha fruto. Que fruto era? Aí Eva comeu aquele fruto. Na hora que deu a primeira mordida, eita, eu estou nua. É uma fruta que abre os olhos. E depois de alguns meses está grávida. Aquela fruta também engravidou uma mulher. Não, era de Adão. De Adão? Aonde que a Bíblia diz que Caim era de Adão? Leia a genealogia de Sete. Lá não tem. Você vai ver todos os filhos de Adão ali, toda aquela linhagem. Caim não está ali. A Bíblia não mente, ela não erra, porque ela é Deus. Se ele fosse de Adão, estaria lá. E Caim de Adão e Adão de Deus. Mas lá não está assim. E Sete de Adão e Adão de Deus. Oxe, onde é que está Caim? Não pode, a Bíblia não pode dizer, porque não era. A genealogia de Caim não tem um Adão. Não era. Por que
não é? Por que na genealogia não pode dizer que Caim era de Adão? Porque a Bíblia já tinha dito no capítulo 3, verso 15, que a serpente tem uma semente. É verdade. Agora quem foi que botou a semente da serpente dentro do ventre de Eva? Foi a maçã? Ou a pera? O que foi? Uma banana? Caju? O que foi, Mazabel? Qual foi a fruta? Você sabe? Irmão, sabe? O diabo fica rindo dessas teologias aí. O diabo fica só rindo dos quadros que esses homens. Uma fruta da mulher, uma cobra. E eu fico pensando, o diabo fica olhando assim, dizendo, rapaz, vocês estão dizendo que eu era uma cobra. Uma cobra lá enrolada na árvore falando com uma mulher. Que quadro patético! Cara de homem. Uma cobra falou com Eva. Então por que a cobra não fala mais? Naquele tempo era só aquela que falava? E outra coisa, ela já rastejava? Se ela não rastejava é porque ela andava em pé. Qual foi a maldição? Qual foi a sentença que Deus deu para Adão? Ele diz, ó, por quanto tu deu ouvidos à tua mulher e não me ouviu, agora a terra, maldita é a terra por causa de ti, do suor do teu rosto comerás, espinhos e cardos te produzirão. Mulher! Qual foi a sentença para a mulher? Porquanto desse ouvido à serpente, com dor terás filhos, multiplicarei a tua dor, a tua conceição. Com dor terás filhos, teu desejo será para o teu marido. Qual é o desejo? Comer maçã? Vocês acham que o desejo da mulher é comer maçã? Já pensou nisso? Teu desejo será para o teu marido. Estranho, né? Se for uma fruta. E ele te dominará. Mas para a serpente ele diz, porquanto fizeste isso, maldita és, e sobre teu ventre andarás. Ué. Então a sentença dela agora ela é rastejar. Por quê? Porque antes não rastejava. Era um animal diferente. Eu estava pensando, examinando uma coisa. Olha, a ciência, presta atenção, a ciência que descrê em Deus, que procura todo o tempo desaprovar a Bíblia, a ciência que é lutando para mostrar que não foi Deus que criou o mundo, que o mundo existiu por um Big Bang, uma explosão. A ciência que não acredita em Deus, a ciência sabe que existe um elo perdido entre o homem e o chimpanzé. E os teólogos ficam dizendo que era cobra. A ciência sabe que esse elo perdido era um ser. E ainda hoje eles procuram, nunca encontraram. Por que nunca encontraram o elo perdido? Mas eles sabem que existiu. Verdade. Por isso o profeta diz, olha, se não tiver cuidado, a ciência, os cientistas vão achar Deus primeiro que os pregadores. Já leu isso? Lembrando disso. Se nós não abrirmos o olho, viu, teólogos? Os cientistas que não creem em Deus vão achar Deus primeiro que os pregadores. Porque eles vão na corrente da criação e quando eles chegam ali, eles sabem que ali falta algo. Porque não conseguem passar do chimpanzé para o homem. Não conseguem. Então aqui tinha coisa aqui no meio que daria essa ligação. É um elo. Você sabe o que é um elo? Uma corrente. É assim um elo. A corrente é cheia de elos. Aquele elo
A ciência sabe que não era a cobra, mas os teólogos querem dizer que era a cobra. É por isso que a Bíblia diz que os demônios creem que há um só Deus. E os teólogos creem em três. Tiago diz: tu crês que há um só Deus? Mas bem, o demônio também crê e estremece. Mas os teólogos dizem: são três. É a mesma coisa, a ciência. Os demônios dizem que um era perdido. Aí o diabo sabe que você não vai encontrar não. Mas ele sabe. E quando mostra esse quadro patético dessa cobra enrolada na árvore, o diabo fica olhando assim e rindo deles. Agora quando ele vê um profeta chegar e dizer: não sei o que aconteceu, aí o diabo vira do outro lado e diz: é falso profeta, é falso ensinamento, porque ele sabe que é daquele jeito. Aí é onde o diabo entra nos teólogos e diz: não, olha, esse profeta William Branham aí, isso aí é um falso, é uma coisa absurda dizer isso, que ela teve um caso naquela, isso é uma coisa que não existe. Veja como o diabo faz. Não é? Vamos deixar, parar aí. Você vê? O diabo construiu o seu reino através do engano. Mas o reino de Deus é construído primeiro em justiça, em verdade, através do Espírito Santo, baseado unicamente na verdade, porque o Espírito de Deus é o Espírito de verdade. Amém. Amém? Amém. O Espírito de Deus é o Espírito de verdade. Outro dia nós mexemos mais nesse assunto aí da serpente. Me deu vontade de começar agora. Amém. Né? Mas deixa, vamos ficar de pé. Isso é glorioso. Essa revelação, esses camaradas combatendo isso, eu fico pensando: coitado desses meninos. Mas é assim mesmo. O Deus desse século secou os entendimentos dos incrédulos, mas Deus abriu o nosso. Amém. Amém? Amém. Deus continua abrindo o nosso entendimento. O Amém. seu e meu Amém. cada dia. Pai bendito, ajuda-nos, ó Deus, nesta hora que estamos vivendo. Amém. Nos agarrarmos com esta palavra viva e bendita, Glória a Deus. com essa revelação gloriosa que o Senhor tem dado para nós. Confirma a tua palavra, Senhor, em nossa vida, com a tua presença, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe.